cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, o texto que nós vamos meditar nessa noite se encontra no livro de Neemias, capítulo 6, do versículo 1 ao 3. E a palavra de Deus diz assim: Sucedeu mais que, ouvindo Sambalate, Tobias, Gesem, o arábio, e o resto dos nossos inimigos, que eu tinha edificado o muro, e que nele já não havia brecha alguma, ainda que até este tempo não tinha posto as portas nos portais, Sambalate e Gesem enviaram a dizer: Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias, no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. E enviei-lhes mensageiros a dizer: Estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse e fosse ter convosco? Amém? Para a gente poder entender o que aconteceu aqui nesse contexto de Neemias, a gente precisa voltar um pouquinho para ver o que sucedeu ao povo a ponto de Neemias precisar dar início novamente à obra de edificação dos muros de Jerusalém. Jerusalém, nos tempos de Jeremias, o povo começou a andar em desobediência a Deus e a apostatar da fé, dos mandamentos do Senhor. Começaram a se desviar dos caminhos do Senhor. Com isso, Deus, através da vida de Jeremias, profetiza que se o povo não se convertesse dos seus maus caminhos, Deus permitiria que o povo fosse entregue nas mãos dos inimigos. Mas o povo não dá ouvidos à voz do profeta de Deus e continua no seu caminho de desobediência, se distanciando cada vez mais do Senhor, e isso faz com que Deus permita que esse povo seja entregue nas mãos dos inimigos. Jerusalém, então, ela é invadida pelo Império Babilônico, Jerusalém é saqueada e Jerusalém é destruída. Parte do povo que tinha alguma utilidade para o Império Babilônico é levado preso, cativo, levado em cativeiro para servir a Babilônia e o rei da Babilônia. E a parte que não é levada cativo, porque aos olhos dos babilônicos não tinham nenhuma utilidade, nenhuma serventia, fica em Jerusalém, num estado que a palavra de Deus diz em Neemias capítulo 1, de grande miséria e desprezo. Posteriormente, o Império Persa vem e domina sobre o Império Babilônico, e aí Neemias entra na história, porque Neemias, ele foi um dos que foi levado cativo para a Babilônia. E Neemias era copeiro do rei, servia no palácio do rei. Mas olhando para este cenário de destruição, de miséria, de desprezo, de cativeiro, de ruína que Jerusalém viveu, a primeira coisa que a gente precisa analisar nesse contexto todo é: quantas vezes a gente olha para as nossas vidas e a gente contempla nas nossas vidas áreas que foram invadidas, saqueadas e destruídas pelos nossos inimigos? Quantas vezes a gente talvez olha para nós mesmos e a gente se encontra num estado
de grande miséria e destruição espiritual. A primeira pergunta que a gente tem que fazer é: se nós estamos vendo áreas nas nossas vidas da mesma forma que Jerusalém se encontrava, será que nós estamos tomando o mesmo caminho daquele povo? Será que nós estamos sendo desobedientes a Deus e nos tornando apóstatas, permitindo que a apostasia tome conta da nossa vida? E quando nós olhamos para o significado da palavra apostasia, apostasia é o mesmo que abandonar a fé, é o mesmo que abandonar a vida religiosa, a vida de comunhão com Deus, é renunciar e negar a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo. Se porventura nas nossas vidas nós temos visto obras do inimigo, roubo, morte e destruição, a primeira pergunta é essa: estamos abandonando a fé? Estamos abandonando a vida religiosa, a vida de comunhão com Deus? Estamos negando a doutrina do nosso Senhor Jesus Cristo? Quando a gente olha, irmãos, para o nome Jerusalém, Jerusalém em hebraico, Yerushalayim, ele é composto por duas palavras: Irra, que significa temor a Deus, e Shalem, que significa perfeição. Quando nós olhamos para Eclesiastes, capítulo 12, o versículo 13, a palavra de Deus nos diz: de tudo o que se tem ouvido, o fim é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, porque isto é dever de todo homem. Temer a Deus e guardar os mandamentos de Deus não é dever apenas do cristão. Temer a Deus não é apenas o dever de quem está na igreja. Temer a Deus é o dever de todo homem, crentes e descrentes, justos e ímpios, santos e profanos. E dever é algo inquestionável, é algo inegociável, é algo obrigatório nas nossas vidas. Quando nós olhamos para a segunda parte do nome Jerusalém, que significa perfeição, olha o que Deus diz para Abrão, que ainda não tinha se tornado Abraão. Em Gênesis capítulo 17, o versículo 1, a parte B do versículo: apareceu o Senhor a Abrão e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda em minha presença e ser perfeito. Quando a gente olha para temer a Deus e buscar ser perfeito, nós vamos ser pessoas que respeita e reverencia as coisas santas do Senhor, e que na sua caminhada continuamente busca ter um espírito excelente diante de Deus. Assim como Daniel, quando Deus olhou para ele, viu nele um espírito excelente. Quando a gente olha para quem teme a Deus e busca ser perfeito, a gente vai encontrar pessoas que não desprezam a palavra de Deus, mas ouve e obedece, e deixa que a palavra, através da graça do nosso Senhor Jesus Cristo, manifesta na cruz do Calvário, nos aperfeiçoe nas nossas fraquezas. Quando a gente olha para quem teme a Deus e busca ser perfeito,
nós vamos encontrar pessoas que negam a si mesmo, toma a sua cruz, segue o nosso Senhor Jesus e não vive uma vida de pecado e embaraço. Então a primeira lição que a gente aprende olhando para esse cenário de Jerusalém é: se a gente não temer a Deus, e se a gente não buscar ser perfeitos nos nossos caminhos, Deus vai nos entregar nas mãos dos nossos inimigos. Não quer cair na mão do inimigo? Teme a Deus e ser perfeito. Busca o aperfeiçoamento. Só que Neemias, ele ainda não sabia, ele não tinha a real consciência do estado que Jerusalém verdadeiramente se encontrava. E quando a notícia chega até ele, que Jerusalém tinha sido destruída, o povo tinha sido levado cativo, os muros derrubados, as portas queimadas, os sepulcros dos pais estavam todos lá abertos. Isso era uma desonra para o povo. Quem ficou em Jerusalém estava em grande miséria e desprezo. Quando Neemias tem ciência dessa condição, a Bíblia diz que ele começa a orar e jejuar. Quando Neemias entende a real condição de Jerusalém, ele começa a aplicar o seu coração em buscar a Deus em oração e jejum, para poder reedificar, restaurar Jerusalém. Em outras palavras, ele aplica o seu coração em buscar a Deus para poder restaurar o temor e a perfeição que outrora foi perdido. Ele não fica de braço cruzado. E quantas vezes nas nossas vidas a gente vê áreas destruídas, áreas sendo saqueadas, o inimigo roubando, matando e destruindo, e ao invés de nós aplicarmos o nosso coração a buscar uma comunhão com Deus, para poder receber aquilo que é necessário, para poder restaurar as nossas vidas, nós cruzamos o nosso braço. Nós não fazemos nada e ficamos esperando que tudo caia do céu. Irmãos, guarda algo. Quando Lázaro estava morto, Jesus tinha poder para falar para a pedra do sepulcro: sai, pedra. Mas ele deu ordem para que homens mortais, como eu e você, fosse lá e removesse, para mostrar que aquilo que nós devemos fazer, nós temos que fazer. Deus vai fazer a parte que compete a Ele, a parte que cabe a mim e a você. Se a gente não fizer, Deus não tem como trabalhar. E à medida que Neemias aplica o seu coração em buscar a Deus, orando, jejuando, com a intenção de restaurar Jerusalém, a mão de Deus começa a agir em favor de Neemias e de todo o povo. A segunda lição que a gente aprende aqui é: não existe mover de Deus nas nossas vidas se nós não tivermos uma vida de jejum e oração. Não existe mover de Deus nas nossas vidas se nós não tivermos uma vida de comunhão e se nós não fizermos aquilo que cabe a nós fazermos. Em outras palavras, Neemias, ele começa a se dedicar e a se comprometer com a vontade do Senhor. E Deus, através da vida de Neemias, começa a preparar todos os cenários, todos os materiais, tudo aquilo que é necessário para que o muro fosse restaurado. E olha o que Neemias, quando vai começar a obra, diz ao povo:
Neemias capítulo 2, versículo 17 e 18. Então lhes disse, Neemias falando para o povo: bem vedes vós a miséria em que estamos, que Jerusalém está assolada e que as suas portas têm sido queimadas a fogo. Aí ele convida o povo: vinde, pois, e reedifiquemos o muro de Jerusalém, e não sejamos mais um opróbrio, não sejamos mais uma vergonha. Então lhes declarei como a mão do meu Deus me fora favorável, como também as palavras do rei que ele me tinha dito. Então disseram, o povo respondeu: levantemo-nos e edifiquemos. E esforçaram as suas mãos para o bem. O que Deus está dizendo para nós nessa noite é: chegou a hora, chegou o tempo de nós deixarmos de ser vergonha diante de Deus e diante dos homens. Chegou o tempo, a hora da gente se levantar para começar a reconstruir aquilo que foi destruído. Chegou a hora da gente começar a esforçar as nossas mãos para fazer o bem e edificar uma grande obra para a glória de Deus. No verso 3 de Neemias capítulo 6, ele declara: estou fazendo uma grande obra. Irmãos, uma grande obra, eu entendo que seja algo importante. Uma grande obra, eu entendo que seja algo de muito valor, algo valioso, precioso. Talvez para muitas pessoas, grande obra é conquistar muito dinheiro. Talvez para muitas pessoas, grande obra é adquirir poder, é ser uma pessoa extremamente influente, é ser uma pessoa de muitas posses, muitos bens materiais. Mas quando a gente olha para a palavra de Deus, Davi, ele define muito bem o que é uma grande obra aos olhos de Deus. Em 1 Crônicas capítulo 29, o versículo 1, a palavra de Deus diz: disse mais o rei Davi a toda a congregação: Salomão, meu filho, a quem só Deus escolheu, é ainda moço e tenro, e esta obra é grande, porque não é o palácio para homem, mas para o Senhor Deus. Então, grande obra, irmãos, não é nada daquilo que nós edificamos nessa terra, nesse plano terreno. Porque tudo que existe no mundo tem dia e hora para acabar. Pedro diz que os elementos naquele grande dia ardendo se desfarão. Tudo que tem nessa terra, a traça e a ferrugem corrói, os ladrões minam e roubam, mas grande obra é tudo aquilo que nós edificamos para Deus. Você quer ver um exemplo? Grande obra é quando nós glorificamos a Deus no corpo e no espírito. Grande obra é quando nós nos comportamos como um povo zeloso e de boas obras. Grande obra é se apresentar a Deus como uma igreja sem máculas, sem rugas, sem coisas semelhantes, mas santa e irrepreensível. Grande obra é dar um testemunho fiel e verdadeiro, renunciando nas nossas vidas às concupiscências do mundo e às impiedades.
Grande obra é não seguir a doutrina de homens, doutrina de demônios, mas ser fiel à doutrina de Cristo. Grande obra é não andar segundo o conselho dos ímpios, não se deter no caminho dos pecadores e nem se assentar na roda dos escarnecedores. Mas a pergunta que fica é: como nós estamos edificando essa grande obra? Quando a gente olha para um construtor, irmãos, que vai edificar algo, ele não deixa nada desviar a atenção dele, porque ele sabe que ele tem uma responsabilidade, e a responsabilidade dele é completar a obra que ele começou. Mas quantas vezes na nossa caminhada a gente se distrai com as demais coisas e não completa aquilo que a gente começou diante de Deus? Olha o que Lucas, capítulo 14, do versículo 28 ao 30, vai nos dizer: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, para ver se tem com que a acabar? Para que não aconteça que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Tudo aquilo, irmãos, que a gente começa e não termina, vira motivo de escárnio, vira motivo de zombaria. Quantos adquirem bens, começam a pagar, mas porque fez uma conta maior do que aquilo que verdadeiramente podia, para de pagar pela metade, perde o bem, foi envergonhado, virou zombaria. Quantos começa a caminhada da fé, mas no meio do caminho deixa o pecado e o embaraço cessar a edificação? Quantos, por causa de cobiça e deleites dessa vida, abandonam a vocação que Deus colocou nas suas mãos? 2 Timóteo, capítulo 2, o versículo 4, vai dizer: ninguém que milita se embaraça com negócios desta vida, a fim de agradar aquele que o alistou para a guerra. Nós fomos chamados, nós fomos recrutados para uma grande obra, e nós não podemos parar, nós não podemos nos desviar do caminho que o Senhor nos chamou para seguir. Nós não podemos deixar as demais coisas tirar da nossa mão a vocação e a eleição que Ele nos chamou. Quantos irmãos deixam de ouvir o chamado de Deus para ouvir o chamado do inimigo? Porque o texto que nós lemos vai dizer que Tobias, Sambalate e Gesem e o resto dos inimigos foram lá chamar Neemias para descer daquela grande obra. O inimigo, irmãos, ele só tem um propósito nas nossas vidas: é tirar a gente da edificação de Deus e levar a gente para o vale. Porque quando Sambalate e Gesem chega até Neemias, ele pede para que Neemias faça aliança, tenha comunhão com eles no vale de Ono. Olha o que diz em Neemias capítulo 6, o versículo 2, a parte B. Olha o que eles disseram: vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono. Porém, intentavam fazer-me mal. Irmãos, o vale de Ono, presta muita atenção nisso. O vale de Ono, ele ficava fora de Jerusalém. Era considerado uma zona neutra nesse vale. Ali, qualquer crime que acontecesse, qualquer imoralidade que acontecesse, não tinha lei que julgasse. Tudo podia, tudo era lícito, tudo convinha. Era terra de ninguém.
O vale de Ono, ele ficava entre Jerusalém e Samaria. Em Jerusalém nós temos o templo de Deus. Em Samaria nós temos o Monte Gerizim, o Monte da Bênção. Quando o inimigo vem para nos tirar da edificação, ele tira a gente de Jerusalém, do templo de Deus, e tira a gente de Samaria, do Monte Santo do Senhor. Por isso que Efésios capítulo 6, o versículo 11, ele vai dizer: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Havia uma astuta cilada do diabo preparada para Neemias, porque estes homens maquinavam o mal contra Neemias. Só que Neemias tinha vida de jejum e oração. Neemias tinha vida de comunhão com Deus. Neemias tinha o coração aplicado em fazer a vontade de Deus. E isso fez com que Neemias tivesse discernimento para entender qual era a astuta cilada do maligno. E quando o inimigo chegou até ele, ele responde no versículo 3 de Neemias 6: estou fazendo uma grande obra, de modo que não poderei descer. Por que cessaria esta obra enquanto eu a deixasse fosse ter convosco? Irmãos, presta atenção. Quem desce da grande obra que começou, dá as costas para o Oriente, dá as costas para a glória de Deus, para perecer num vale, num lugar de confusão, de destruição e de vergonha. Quem desce da grande obra que começou, deixa de fazer a vontade de Deus para fazer a vontade do diabo, a vontade do inimigo, porque os inimigos de Neemias queriam tirar ele de cima da obra. Quem desce da grande obra que começou, lançou a mão no arado, começou a fazer para Deus, mas olhou para trás e abandonou aquilo que começou a fazer. E a Bíblia diz que aquele que lança a mão do arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. Quem desce da grande obra que começou, retrocede, recua, deixa de viver por fé e começa a viver por vista. E se tem algo que a palavra de Deus nos diz, é que o justo viverá pela fé. E se ele recuar, se ele retroceder, se ele descer, a alma de Deus não tem prazer nele. A gente não pode deixar o inimigo nos distrair. A gente não pode deixar o inimigo nos desviar do propósito de Deus. A gente não pode fazer aliança com os enviados de Satanás, que quer tirar a gente do caminho da verdade e da vida, para perecer num vale. A gente precisa começar a buscar em Deus discernimento espiritual para reconhecer as obras de Satanás, para reconhecer as suas estratégias e reconhecer os seus enviados, porque do mesmo jeito que Deus tem os vasos dele, o diabo também tem os seus enviados, que vem para tentar pôr no nosso caminho laço e embaraço, para fazer a gente perecer na caminhada. Mas acima de tudo, a gente não pode perder o foco
e abandonar o chamado de Deus para as nossas vidas. Porque Provérbios capítulo 21, versículo 16, a palavra de Deus vai dizer: o que anda desviado do caminho do entendimento, na congregação dos mortos, repousará. E se tem uma coisa que Jesus veio nos dar, é vida e vida em abundância. Porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. O diabo, em todo tempo, ele vai usar diversas artimanhas para tentar desviar a gente do propósito de Deus. O diabo, em todo tempo, vai enviar os seus vasos para tentar fazer a gente ter aliança com o infiel, para poder tirar a nossa atenção do alvo, que é Cristo. Mas se a gente aplicar o nosso coração da mesma maneira que Neemias aplicou, em buscar a Deus, jejuando, orando, para edificar uma grande obra para o Senhor. Se a gente aplicar o nosso coração para combater um bom combate, cumprir a nossa carreira até o fim e guardar a nossa fé, como a palavra de Deus diz: se por um caminho o inimigo se achegou até nós, por 7 caminhos ele terá que fugir de nós. Porque quando ele chegar, a nossa resposta para ele será: estou numa grande obra e não posso descer. E assim eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Amém, irmãos? Irmãos, a irmã estava pregoando. Eu estava pensando aqui, imagine que se cada um de nós aqui é uma Jerusalém. A pergunta é: a nossa Jerusalém tem apostasia ou não? Quando eu olhava naquela época Jerusalém, apostasia é o que? Abandono da fé. Ou seja, dentro de nós a fé está fervescente ainda, a chama da fé está acesa. Porque foi muito bem dito lá, o fim de tudo é assim, ó: teme a Deus e guarda os mandamentos. Quando a chama da fé está acesa, irmãos, a única coisa que a gente teme, treme, é a salvação da nossa alma. Acabou. Já foi falado um monte de vezes, você não pode temer e tremer de perder tudo nessa terra aí não, porque se a chama da fé estiver acesa, Deus restitui. Você não pode temer de ter uma crise no teu relacionamento não, porque se a chama da fé estiver acesa, Deus restitui, Deus faz tudo novo, mas tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Agora, irmãos, quando Neemias entendeu a situação, a verdadeira situação de Jerusalém, você sabe o que ele fez? Jejuou e orou. Quando a gente olha para o espelho, que a Bíblia diz: examine esse homem assim, não tenho que olhar no espelho para ver o irmãozinho não, eu tenho que olhar para ver eu. Na hora que eu vejo a minha Jerusalém, a situação que eu estou, o que está acontecendo na minha vida, você sabe o que eu tenho que fazer? Jejum e oração. Sabe por quê, irmãos? Tem casta de demônio que só sai com jejum e oração. E é isso que o inimigo quer. O inimigo quer destruir tudo, como a irmã bem disse lá. E o maior aliado do nosso inimigo, irmãos, se chama tempo. Tem gente que fica 20 anos no evangelho. No 21º ano, o inimigo teve uma brechinha lá, foi lá e ele está o tempo todo ao nosso derredor. Mas quem segue a palavra de Deus, quem está ao nosso redor? Nosso Senhor está ao nosso redor. Não tem como, irmãos, a gente ser uma Jerusalém da maneira que Deus se agrada se a gente não tiver uma vida de comunhão com Deus, uma vida de jejum e uma vida de oração. Tem que ter, não tem jeito. Cada um de nós aqui é uma Jerusalém. E a pergunta é essa nessa noite: tem apostasia em nós? Ou seja, nós abandonamos a fé ou nós estamos mantendo a chama da fé acesa? Ah, tá difícil, vamos ter fé. Ou a fé só vem na hora que tá tudo bom? É gostoso, né? Relacionamento tá bom, que nem a irmã pregou, você olha para a conta corrente, tá tudo bom, a saúde tá perfeita, tá tudo dando certo. Ah, eu sou um homem de fé. Mas na hora que vem o primeiro balançar do barquinho, aí que vem a prova. Irmãos, a gente pode falar sobre fé, apregoar sobre fé, cantar louvores sobre fé, mas são nas adversidades da vida que a nossa fé vai ser provada. É nessas horas, não adianta. É bonito falar em fé, louvar, sermões
A gente fala, todo mundo fala. Mas viver a fé mesmo é só nas adversidades. E ela se achega, irmãos. Se achega na minha vida. Tenho certeza que muitos talvez estão passando por alguma prova. Muitos já passaram. Glorifica a Deus. Muitos ainda vão passar. Mas só passa quem não tem dentro dele apostasia. Só passa quem é uma Jerusalém, tem a chama da fé acesa. E olha que interessante, irmãos. Neemias, quando ele viu daquele jeito que Jerusalém estava lá, ele chamou o povo também. Irmãos, se nós estamos vendo algum irmãozinho padecer aí, que a chama da fé está fumegando, sabe quando começa a fumegar? Vamos orar, vamos interceder pela vida do irmão, uns pelos outros. Não vamos deixar essa chama da fé apagar, não. E ele falou assim, vamos reedificar Jerusalém. Ou seja, vamos reedificar as nossas... Deus usou o profeta aqui hoje para falar. Vamos reedificar essa Jerusalém aí hoje? Neemias foi lá chamar. Estamos falando, vamos reedificar? Vamos reedificar? Como que a gente reedifica? Fazendo uma grande obra. Fazer uma grande obra, irmão, se a gente for resumir, é tudo que a gente for fazer nessa terra de vivente, seja para a honra e glória do nosso Senhor Jesus. Tem um monte de exemplos que a irmã deu aqui. E todos os exemplos que ela deu, no final honrava e glorificava o nome do nosso Senhor Jesus. Isso é fazer uma grande obra. Só que cuidado, como foi muito bem falado, para que quando nós estamos lá, na caminhada da fé, edificando uma grande obra, a gente não olhar para trás, que é o mesmo que descer, irmãos. Porque o inimigo quer isso. Quer que a gente desça diante da grande obra que nós fomos chamados para fazer nessa terra de viventes. Irmão, quer descer? Desce na presença de Deus. A mulher do fluxo de sangue estava 12 anos lá padecendo. Ela desceu, tocou na orla das vestimentas do Senhor, nas franjas sacerdotais. Está escrito lá em Números que quem toca lembra dos mandamentos e guarda. Ou seja, ela desceu na presença do Senhor Jesus. O que aconteceu? Ela foi curada. Você quer descer? Desce na presença do Senhor Jesus. Quer descer, irmãos? Desce na presença do nosso Senhor Jesus. É infalível, não tem como a gente errar. O problema é que muitos descem diante de homens, se prostram a homens, e aí não tem jeito, irmãos. E como foi muito bem finalizado também, jamais devemos abandonar o nosso chamado. Irmãos, eu sempre dou o meu exemplo. Eu nunca imaginei na minha vida que eu ia ser um pastor. Vocês pensam que eu coloquei o joelho no chão e pedi para Deus, quero ser pastor? Quando Deus usou a vida do profeta para falar, eu fiquei até sem dormir. Mas meu Deus falou, porque na época eu lembro que eu falei assim, mas meu Deus, como que eu vou? Eu não conseguia vir aqui na frente falar uma palavra direito, que eu tinha vergonha. Mas irmãos, até o último respirar meu nessa terra de viventes, eu fiz um voto com Deus, eu vou me esforçar para poder dar o meu melhor. E eu tenho jeito que, se Deus, se Ele quiser, porque Ele não é obrigado a nada, Ele vai me ajudar nisso, para eu não olhar para trás e deixar o meu chamado. E eu tenho certeza que aqui tem um monte de profeta dentro dessa casa. Alguns estão retendo a espada de vir aqui. E vem, irmãos, que a palavra de Deus diz assim, esforça-te que eu te ajudo. E Ele ajuda, irmãos. Ajuda. Com Deus é assim. Então levamos como legado dessa noite. Nós somos uma Jerusalém que tem apostasia ou não? Que tem a chama da fé acesa dentro de nós ou não? Se somos uma que tem a chama da fé acesa, irmãos, continua. Firmes, constantes, sempre abundantes. Mas se por acaso está começando a fumegar, a apostasia está começando a entrar dentro de nós, ei, joelho no chão, oração e jejum, meu Deus, me ajuda. E quando nós façamos isso, irmãos, jamais nós vamos abandonar o chamado que Deus tem na nossa vida. Porque se a gente faz como está escrito aqui, aquele que se esforça, você pode ter certeza, ainda que venha adversidade, ainda que venha luta, Ele nos ajuda.